Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Desenvolve Vale. Hoje nós vamos trazer um tema extremamente importante e interessante. Falamos de globalização, falamos da importância que tem as conexões entre os países e o Desenvolve Vale acaba de chegar de uma missão que foi muito importante para o desenvolvimento em Seattle, nos Estados Unidos. Uma cidade que é hoje a capital da tecnologia, uma cidade que tem como empresas sede Amazon, Microsoft, Starbucks e a Boeing. E para falar sobre tudo isso, vamos conversar com dois conselheiros que nos acompanharam nessa missão, que foram protagonistas dessa missão, que trouxe um aprendizado, uma experiência extremamente importante. Estão aqui ao meu lado esses dois grandes empreendedores, professor André Guadalupe, proprietário do Colégio Planck, conselheiro do Desenvolve Vale, e José Renato Fedato, um grande empreendedor, proprietário da construtora Costa Norte, conselheiro do Desenvolve Vale, que nos deram a honra de participar dessa missão com outros empreendedores. Tivemos também o conselheiro Alfredo Freitas, que participou com a gente, mas ainda não retornou da missão. Ainda esticou um pouquinho, mas depois a gente conversa com ele. E o secretário de Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos, Alberto Mano Marques, esteve na missão. O presidente do Parque de Inovação Tecnológica, o Jefferson Cheriagate, que esteve participando disso tudo. Gente, é um prazer muito grande. Agora já estamos aqui em solo brasileiro, poder trazer um pouco do que nós presenciamos, do que nós vivenciamos ali para nossos telespectadores, experiências que realmente nos trazem um ambiente de reflexão muito grande. Bem-vindo, André, bem-vindo, Renato. Obrigado. Estão com a palavra. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com o Renato. Eu acho que essa viagem ela teve um papel da gente visitar empresas que são referências mundiais, como você disse, né, são 4 empresas, ainda visitamos ali a Nike, que fica em Portland, Verdade, tem a Nike. a 3 horas ali de Seattle. E talvez que o ponto que mais me chamou a atenção nessas companhias que visitamos foi que todas elas são empresas que têm uma cultura muito forte, que têm uma forma de trabalhar e que têm um propósito muito claro naquilo que entrega. E um desses aspectos relacionados à sua cultura, relacionado ao propósito, é a obsessão por atender bem o cliente. Ter um olhar muito forte de atender o cliente, de dentro dos valores da companhia, dentro do que a companhia se propõe, não é uma questão mercantilista, né? Mas simplesmente dentro daquilo que a gente acredita que é o melhor serviço que nós podemos oferecer, buscar a obsessão pelo bom atendimento do cliente. Então isso a gente percebe na Boeing, a gente percebeu muito na Amazon em termos dos valores, dos princípios e dos gatilhos que eles têm no processo de gestão. Percebemos na Microsoft, percebemos na Nike como consumidores. Então acho que são aspectos que nós trazemos aqui para as nossas empresas, para a nossa cidade, para a nossa região, que é trazer essa cultura, para que todo empreendedor, todo empresário sempre foque em ter uma cultura forte, alinhada aos valores da escola, aos valores da empresa, no caso nosso do colégio, mas sempre focado no bom atendimento do cliente, de entregar um produto com excelente qualidade. E eu acho que esses são aspectos que a gente percebeu muito em comum nessas companhias que nós tivemos lá. E fora a oportunidade que tivemos de conversarmos entre nós e discutirmos ali, aprendemos muito também com o Jefferson, que tem esse olhar muito forte de inovação do parque. Então, às vezes, ele nos chamava a atenção para algum aspecto que às vezes eu não conseguia enxergar, e o fato de estar com um colega muito forte na área de inovação, ele apontava ali um detalhe que a gente vai anotando, vai trazendo e, de certa forma, aplicando na nossa prática. Então, foi muito rico e trouxe esse conceito de cultura e obsessão pelo cliente. Perfeito, André. Você tocou num ponto muito importante, que são empresas com a cultura muito forte em fazer a excelência, né? Eu sempre falo que uma viagem, mesmo que é turismo, ela agrega, né? Mesmo que seja para você ir passear, ela deve fazer parte do seu currículo. E nesse caso, o Desenvolve Vale conseguiu buscar realmente experiências que não só agregam para aquele cidadão que está como turista, mas muito mais no conteúdo de levar isso para dentro da empresa.
E Renato, como é que você avaliou a produtividade da nossa viagem? O que você acha que traz de mensagem também? Excelente. Kiko, primeiro, obrigado pelo convite, poder dividir um pouquinho as experiências de Seattle. Prazer estar com o André aqui junto, a gente poder nós três discutirmos um pouquinho e repassar essa experiência. Eu fui focado para ver muito do ramo imobiliário de Seattle. Eu já sabia da urbanização, da mudança que se teve. Nós precisamos lembrar que Seattle era uma cidade que enfrentava seus desafios também há 50, 60 anos atrás, quando de repente eles tiveram uma preocupação muito grande em incentivar o desenvolvimento tecnológico. Eles colocaram o ramo de inovação à frente de outras atividades em geral e conseguiram atrair grandes empresas e formar na cidade grandes empresas. E eu acho que esse paralelo pode ser também traçado em São José dos Campos. É uma cidade que tem uma vocação tecnológica muito grande, que pode enxergar para as nossas empresas e também para os novos empreendedores como dando a eles um berço muito bom para se desenvolverem, principalmente aquelas ligadas em tecnologia, e fazermos com que São José, que já é um exemplo para o país, cada vez se torne mais um expoente. Seguindo talvez os passinhos que Seattle deu atrás, será fantástico para a nossa região, será fantástico para o nosso país. Vi coisas dentro da parte urbanística de Seattle que me chamam muita atenção, porque eles têm princípios instalados com eles de 20, 30 anos atrás, que nós hoje começamos a colocar na cidade de São José, certo, que é o princípio da fachada ativa, do uso misto, da fruição dentro dos edifícios, e que torna a cidade, a parte urbanística interna, pelo menos em downtown, né, extremamente utilizável. É uma cidade que tem um walkability muito grande. Você é capaz de sair do ponto que você está instalado, em alguns minutinhos ter todos os serviços à sua volta. É algo que o plano diretor de São José buscou, que eu creio que ele foi muito exitoso nos projetos que ele tem colocado, que os novos projetos vão ser lançados já com esses princípios urbanísticos. Espero que nós encontremos da forma urbanística também uma saída parecida com Seattle. André, muito importante, né? E para o nosso telespectador, que não sabe ao certo onde está Seattle, quer dizer, é uma cidade muito próxima ao Canadá, dentro do estado de Washington, né? Não é a cidade capital dos Estados Unidos, Washington, é uma cidade que está realmente muito distante daqui, mas muito bem colocada, Renata. Ela não tinha essa pujança que tem todo, esse desenvolvimento. E ali ficou claro que foi uma somatória de esforços de governos, da sociedade civil e da iniciativa privada. Ou seja, quando esses três se juntam, realmente se transformam em grandes cidades em potenciais. E André, esse ponto que você colocou, né, da eficiência, né, de trazer o cliente, às vezes a gente pensa que o cliente ele é atraído só pelo preço. Claro que o preço é um dos componentes importantes, mas a excelência do atendimento, em você se preocupar com a entrega final, né, daquele compromisso que foi assumido, acho que isso ficou evidente para todos nós. Uma das visitas que, de certa forma, me gerou mais insights e reflexões, até por uma pré-admiração, é a Amazon. Eu acho que o Jeff Bezos, como líder da Amazon, nessa trajetória dele, ele deixou uma referência bibliográfica e produziu muitos artigos e muitas mensagens que a gente, de alguma forma, pode trazer para o nosso negócio e pode trazer para as nossas áreas de atuação. E ele coloca algumas características, por exemplo, eu vou focar em características do meu cliente que não são do curto prazo, são do longo prazo. Por exemplo, no caso da Amazon, quando é o varejo, ele fala, vamos focar sempre em ter o menor preço, porque o cliente sempre vai querer pagar por aquele produto com uma ótima qualidade o menor preço possível. Isso não vai mudar, isso não vai mudar nunca, cliente, então eu quero pagar sempre o menor preço. Eu quero sempre ter a entrega mais rápida possível. Isso também não vai mudar. Ele vai querer sempre receber, se possível hoje, se possível amanhã. Então ele quer uma entrega rápida. E ele quer um inventário, ele quer um estoque, ele quer a disponibilidade daquele produto. Então, são aspectos que geram a governança e a estratégia da empresa que não mudam de pouco em pouco tempo, porque na percepção deles, o pagar barato por um produto de boa qualidade, o ter esse produto disponível e ter esse produto na sua mão o mais rápido possível, com uma entrega eficiente, são nortes, são frames dele para que ele desenvolva soluções da sua companhia. Então eu acho que esses são insights que a gente busca quando visita algumas companhias fora do Brasil e até mesmo dentro do Brasil. Como que eu posso, dentro disso, se está alinhado com a minha cultura, se está alinhado com o meu valor, como que eu
analiso isso. Será que eu estou de fato entregando o melhor produto para o meu cliente no menor preço possível? Será que eu estou dando a disponibilidade? Será que eu estou dando atendimento? Então isso provoca algumas reflexões que são muito positivas para a gente sempre buscar crescer de forma sustentável e alinhado com a nossa cultura. Perfeito, André. Nós vamos ter que ir para o intervalo comercial. E esse ponto que o André coloca é muito importante e nós vamos voltar em seguida falando aqui hoje de Seattle, da missão do Desenvolve Vale, trazendo novidades para vocês. Vamos para o intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta. Hoje um programa especial sobre a missão que o Desenvolve Vale organizou para Seattle, nos Estados Unidos. E tivemos participantes, pessoas importantes aqui, empreendedores da nossa região, que foram vivenciar essa experiência, visitando 5 grandes empresas dos Estados Unidos. Nike, Microsoft, Boeing, Starbucks e Amazon. E agora vamos continuar aqui conversando com os nossos convidados. Renato, a gente falava no primeiro bloco, o André trouxe um pouco dessa questão da experiência, de se buscar excelência, pensando sempre no cliente como o alvo, de buscar a maior satisfação possível. Como é que você viu isso e como é que isso se aplicaria hoje aqui nas empresas locais? Perfeito. Kiko, acho que se a gente tivesse que traduzir essa nossa visita em uma única frase do que é permeável a todas as empresas que nós visitamos, é essa obsessão pelo cliente. E é engraçado que depois de tantas visitas nós começamos a refletir um pouquinho a nossa realidade, a realidade do mercado imobiliário e a realidade das empresas do mercado imobiliário da nossa cidade. Eu tenho certeza que São José dos Campos, a região do Vale do Paraíba, tem grandes empresas, grandes construtoras. Tenho certeza que os melhores empreendimentos que foram feitos na nossa região foram feitos por empresas da nossa cidade. São empresas que são muitas vezes cooptadas a serem levadas para outras cidades para fazer empreendimentos fora. Muito melhor as empresas da cidade do que as empresas que vêm de fora para fazer empreendimentos na nossa região. Só que nós não temos ainda dessa forma tão clara esse cuidado no atendimento com o cliente. E eu acho que é uma fraqueza que pode ser trabalhada na cidade. Não só desde o momento da publicidade, focando muito mais o cliente no centro dos nossos negócios, também com o acompanhamento daquele cliente que já está dentro da carteira e precisa de um cuidado maior do que aquele que ainda vai ser recebido. Acho que é uma cultura que tem que ser trazida, que cada vez as empresas que se preocupam em realmente se tornarem relevantes no mercado e perpetuarem o seu conhecimento, perpetuarem a sua história, precisam colocar esse trabalho no centro. André, um parênteses, Renato, você está colocando um ponto super importante, né? Que a gente precisa realmente ter essa atenção. Às vezes a gente vai em alguma empresa, ser atendido, dá a impressão que a pessoa não está com vontade de você estar lá, de te atender. Eu acho que isso é um alerta que nós temos que fazer aqui para os nossos telespectadores, porque para cada coisa que cada um aqui de nós e outros empreendedores façam, existem outros que façam igual ou melhor. Então, ter realmente isso no centro das atenções. Às vezes você vai em algum lugar e você percebe que a pessoa não está te atendendo bem, ou não demonstra ali uma preocupação com a sua satisfação, e eu acho que o consumidor está cada vez mais atento. Perfeito. Né? Então, é importante isso, você espreendedor, estar atento a tudo isso. Claro que aqui eu estou com 2 feras, né? A construtora Costa Norte é super reconhecida, como outras construtoras aqui na nossa cidade, pela capacidade de técnica, pela capacidade de esse atendimento ao cliente. O André, professor André do Colégio Planck, tem isso latente, mas o Brasil tem que começar a ter essa visão de mundo, porque hoje a gente compete com o mundo, né? E aí, Kiko, eu acho que somado a isso que o Fedato colocou aqui, essa obsessão pelo cliente, essa busca pela qualidade, essa análise da jornada do cliente dentro da empresa, desde o momento em que ele te visita até o momento que ele compra, recompra e indica e recomenda, tudo isso nasce com uma formação muito forte de um time. Então isso também foi muito comum a essas empresas que visitamos, que é um time de excelência. Então, um cuidado no processo de contratação,
um processo cuidadoso de integração desse novo colaborador dentro da companhia, esse trabalho de todos entenderem os princípios, os valores da empresa, entenderem com clareza qual é o seu papel ali na empresa, quem é o seu cliente, quais são os seus pares. Então, esse investimento em time, eu acho que é algo que a nossa cidade, e talvez seja um ponto aqui que a gente pode deixar de recomendação para quem está nos assistindo, invista em ter o melhor time possível, porque é esse time de excelente qualidade que vai atender o seu cliente da melhor forma possível. Perfeito. Então, investir em time, em formação, em treinamento, nunca é um dinheiro mal gasto. Eu acho que é a melhor maneira de se investir na sua companhia, é investir no seu próprio time, é ele quem vai atender, é ele quem vai cuidar, é ele que vai inovar. Então, esse investimento no time também eu percebi de forma muito clara nessas empresas que nós visitamos aí em Seattle. André, dentro dessa linha, claro que o time é realmente, como você bem colocou, é a base. Né? Agora, falando em tecnologia, será que nós estamos muito atrasados aqui de tudo que a gente viu lá no relacionamento com o mercado? É um alerta para as nossas empresas? Como é que vocês veem isso, Renato? Eu acho que sempre há pontos de melhora, mas acredito também que as empresas no país têm disponível uma tecnologia muito interessante. O que talvez falte um pouquinho de treinamento, como citado pelo André, que é muito claro, isso é um expoente em todas as empresas que a gente passou, claro. Eles seguiam, mas nós temos um ponto que é fantástico para nós. O material humano que nós temos no Brasil, a capacidade de relacionamento, de contato que o funcionário, o trabalhador brasileiro tem, ele não é encontrado fora. Se nós vamos em uma rede grande que tem uma cultura de treinamento, você vê um bom atendimento. Se nós vamos em uma rede pequena em que não tem essa cultura cuidadosa de treinamento, esse atendimento lá fora também não é tão especial. Certo. Então, a diferença que eu enxergo é que mesmo nós aqui com treinamentos às vezes deficitários conseguimos resultados muito bons. A tecnologia que nós temos disponível aqui para boa parte das coisas são similares ao que temos lá, mas a qualidade humana que nós temos aqui é invejável. Perfeitamente. Nós vamos ter que ir para um intervalo comercial e depois do intervalo eu quero falar um pouquinho da Boeing, porque a Boeing não só é uma referência mundial como fabricante de avião, mas também está se instalando aqui, inaugurou agora essa semana, um centro de inovação da Boeing, dessa grande empresa. Então nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta. Esse terceiro bloco, nós vamos falar um pouquinho de algo extremamente importante que está acontecendo aqui na nossa região, na nossa cidade. E, falando de missão, nós tivemos a oportunidade de visitar a sede da Boeing em Seattle. Realmente uma empresa magnífica, né? Uma empresa que tem ali um histórico de construções, de fabricações de aviões fantástica, com tecnologia e com tudo mais. Já temos o orgulho e a honra de estarmos na cidade que cedia a Embraer. Já somos conhecidos por ter tido aqui na nossa cidade o início da indústria aeroespacial, né? A Embraer fazendo aí uma história maravilhosa. E agora, se somando a vinda da Boeing para cá, essa semana tivemos a inauguração do Centro de Inovação da Boeing, que segundo consta já está com quase 500 pessoas contratadas, e isso é muito importante. Renato, como é que você vê uma empresa do porte da Boeing agora com atividade aqui em São José dos Campos? Quais os efeitos que isso pode causar na sociedade como um todo? Perfeito. Primeiro que é uma honra para receber uma empresa do tamanho que é uma Boeing. Óbvio que nós temos uma fantástica empresa também, que é a Embraer, a qual todo brasileiro é extremamente apaixonado. Devemos muito aqui na nossa região de São José dos Campos ao que a Embraer já trouxe e que vai continuar trazendo, porque é uma fantástica empresa. Mas agora nós passamos a ter duas grandes oportunidades para os profissionais desse setor. Nós lamentamos durante alguns anos seguidos que estávamos perdendo grandes profissionais para o exterior, um material humano muito difícil de ser formado, que por vezes deixavam a cidade de São José dos Campos porque não tinham aquela oportunidade desejada. A partir de agora, nós vamos ter a grandeza e a honra de ter a necessidade de não só aproveitar todos esses cérebros que temos na região, como ainda ter que formar mais. Ou seja,
Isso é muito bom para a cidade de São José dos Campos, isso é muito bom para a região do Vale do Paraíba e isso é excelente para o nosso país. Nós vamos manter esse material humano rico próximo de nós. Não, tá perfeito. E André, e você? Eu acho que a gente percebeu que Seattle, o Renato colocou muito bem a estrutura e as parcerias entre a iniciativa pública e privada, mas eu acho que um diferencial da cidade é a atração de mão de obra qualificada. Então isso faz bem para a cidade, porque isso aumenta a demanda por serviços de qualidade na área de varejo, na área de restaurantes, na área de moradia, de escola, de educação. Então, quanto mais boas empresas uma cidade puder sediar, eu não sou especialista nisso, mas a percepção que a gente teve lá, por ter grandes companhias com empregos muito qualificados, faz com que a cidade cresça de uma forma muito produtiva e muito qualificada, né? Então a cidade cresce com bons prédios, com boas escolas, com bons serviços, com bons comércios, porque ali tem mão de obra qualificada. A gente visitou também a Universidade de Washington, né? Fantástico, hein, André? Você lembrou muito bem. É uma universidade pública na cidade de Seattle, com aproximadamente 60 mil alunos, e uma universidade entre as 5 maiores em termos de produção científica e de pesquisa. Então isso está amarrado às empresas que estão ali. Então você tem ali uma grande universidade que cedia a pesquisa, então o acadêmico junto com o profissional. A busca de mestrados profissionais, que tem sido uma iniciativa do ITA aqui em São José, essa busca. André, então, eu acho que são aspectos muito positivos. Um parênteses nisso, claro, que você está muito bem evidenciando, que foi a visita na Universidade de Washington. Aliás, a estrutura física fantástica que a gente visitou. Não faltaria aqui para nós uma escola de negócios, assim como nós vimos lá, né? Que pudesse nos incentivar, porque o Brasil pouco incentiva ao longo da história que está em nosso país o empreendedor. O empreendedor é aquele que sofre, aquele que tem muitos desafios. Na formação, não falta uma escola de negócios aqui, de business? Olha, Kiko, é quase um sonho, né? A gente poder atrair para São José dos Campos. Você que é um especialista nisso, tomar essa ideia. E a gente ajuda, né, Renato? Sim, eu acho que a gente recentemente recebeu aqui no dos encontros do Desenvolve Vale o reitor, o Anderson, né? Falando um pouco dos projetos do ITA. A importância da boa escola, né? E o São José e a própria Embraer cresceram em sinergia com uma grande instituição de ensino, que é o ITA. Então, termos uma escola de negócios que fomente, que prepare os executivos, que prepare os empreendedores para empreender na cidade. Eu acho que esse é um ponto que o Renato colocou muito forte, que a gente atraia talentos e que a nossa mão de obra fique na cidade, que as nossas melhores cabeças fiquem na cidade, que os nossos melhores cérebros que a gente produza e que desenvolva a nossa cidade, a nossa região. Então, sem sombra de dúvida, uma escola de negócios de primeira linha sempre vai somar a São José dos Campos. André, fica a semente aí para isso, Quem sabe? Um sonho que nasceu na viagem. Vamos ver se isso... Sem dúvida, nasceu na viagem. É por isso que eu falo, vamos repetir outras viagens e trazer novos sonhos, novas sementes e fazer as coisas acontecerem. Não dá para pensar em desenvolvimento, inovação, cultura sem educação. A educação é a base de tudo. Aliás, São José é o que é pela educação. Pela educação. É só a gente voltar um pouquinho na história. O nosso tempo é bastante curto. Aqui nós temos pauta para falar mais 2, 3 horas. O Desenvolve Vale vai estar fazendo alguns resumos mais detalhados e disponibilizando nas nossas mídias sociais e tudo mais. Queria agradecer imensamente o professor André Guadalupe, conselheiro do Desenvolve Vale, e o nosso amigo José Renato Fedato, não só por ter participado da missão, mas também poder compartilhar aqui para os nossos telespectadores uma experiência tão importante para o desenvolvimento da nossa região. A você, telespectador, muito obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado, Kiko. Obrigado, Renato. E a você, telespectador, até o próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência.